Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. O Senhor esteja na minha mente, nos meus lábios e no meu coração, para que com dignidade eu possa anunciar a sua santa palavra. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e pôs-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Povo de Deus, o pano de fundo da nossa meditação de hoje, da nossa liturgia da palavra de hoje, é a fé. Isso nós vimos na primeira leitura, vimos na segunda leitura, cantamos no salmo de resposta, e agora
não que termina, mas dá uma parada no Evangelho, para que daqui saiamos levando para a nossa semana muito material para a nossa meditação. Então veja bem, o horário que aconteceu esse fato. Veja que a semana passada nós vimos o horário da manhã, quando Maria Madalena, quando outras pessoas foram ao túmulo de manhã e não encontraram o corpo de Jesus. E hoje nós estamos ao anoitecer, para dizer o quê? Que Jesus, que é Deus, Deus em Jesus, não tem hora para se manifestar. E hoje foi de noite. E nós vimos o quê? Que foi no anoitecer. Eles estavam em oração, um grupo grande em oração. Mas diz o texto que estava com as portas fechadas, porque eles tinham medo, não tinham confiança 100%, mas queriam e precisavam de rezar a sós com Deus. Estavam compenetrados na oração. Quem chega de repente? Jesus. Não resta dúvida, meu povo, que eles assustaram, como todo e qualquer elemento humano assustaria. Concentrados, quem sabe, uma luz não muito clara, enfim, meditando ou estando em oração. Mas Jesus chega, como falamos. E qual foi o cumprimento que ele fez? A paz. A paz esteja com vocês. O susto, como já disse, foi grande, mas o que ele faz? Primeiro de tudo, se apresenta, mostra a sua identidade. Qual é ou qual foi a identidade que ele disse? Olha aqui. E mostra a mão, mostra o lado, mostra o todo seu, e eles então começam ou continuam acreditando que Jesus tinha ressuscitado. A identidade foi esta, ele mesmo, e a conversa entre eles. Mas a primeira conversa foi dele depois da saudação, depois do cumprimento. Sou eu. Pode dar uma olhada. Essa foi a identidade de Jesus. E disse o nosso texto que o grupo ficou feliz ao encontrar, ao ver Jesus. Quem que não fica, né, minha gente? Aquilo que era medo, aquilo que era uma distância, tornou-se muito perto. E essa alegria foi sendo contagiada. E o povo começa a contar coisas boas, que foi esta de ter encontrado o Senhor. Minha gente, críticas em todo e qualquer lugar nós encontramos. Incredulidade também nós encontramos. E veja bem, quem foi o incrédulo? Alguém que esteve bem próximo, bem perto de Jesus. Tomé. A alegria muito grande do povo que sai contando, anunciando que tinham encontrado Jesus. E quando encontra Tomé, fala para ele o que nós vimos aqui: vimos o Senhor. Ele, com um olhar de desprezo e fazendo, quem sabe, um pouco caso da situação, peita o grupo, como que dizendo: vocês estão todos doidos, todos loucos. E o peitar ou desafiar o grupo foi isso: se eu não enxergar,
Se eu não colocar o meu dedo, se eu não tocar, eu não vou acreditar. Tudo bem, o povo respeitou, o povo respeitando, o que acontece? Eles continuam anunciando aos demais. Mas Deus tem as suas maneiras, as suas formas de se manifestar, disso nós já falamos várias vezes. Semana seguinte, reunidos novamente em oração, vamos dizer, como nós nos reunimos nesse horário, nesse templo, às 11 horas para a celebração da missa, na semana seguinte eles reuniram novamente para rezar. E, por sorte, vamos usar essa expressão, né? Quem estava junto na oração? Tomé. E enquanto eles estavam concentrados, Jesus se apresenta e saúda e cumprimenta com a frase: a paz esteja convosco. E ali Jesus vê que Tomé está presente e dirige a palavra direta para ele: Tomé, sou eu que você duvidou quando o povo contou e você não acreditou. Tomé, feliz, bem-aventurado é aquele ou são aqueles que acreditam sem precisar de palpar, acreditam sem precisar ver. Acredite, Tomé. E aqui a gente vê o que, meu povo? Uma conversão profunda. Pessoalmente eu vejo, não tem texto nenhum que afirma, mas pessoalmente eu vejo Tomé ajoelhado diante de Jesus e estendendo sua mão ou suas mãos a ele, pedindo perdão, pedindo desculpas. Qual é a frase que prova o que eu estou dizendo? Meu Senhor e meu Deus, bem no possessivo. Meu Senhor e meu Deus. Que quadro profundo, minha gente, que cena maravilhosa, que conversão rica que ali aconteceu. Novamente digo que um texto comunica, diz, mas provavelmente Tomé, com os olhos lacrimejados, depois de pedir desculpas e depois de ganhar a catequese, ele torna-se um missionário, falando, anunciando, dizendo que também ele encontrou o Cristo. Meu povo, é possível que muitas vezes paira sobre a nossa mente, sobre a nossa vida, algo semelhante. Deus permita que não, mas se porventura pairar algo dessa natureza, vamos sem medo, sem acanhamento, sem prepotência nenhuma, ajoelhar também como Tomé ajoelhou e chamar: meu Senhor e meu Deus, eu creio, aumente a minha fé. Olha a oração muito bonita que a gente já sabe de cor e às vezes reza muitas vezes: aumenta a minha fé. Então eu proponho para essa semana, minha gente, como pano de fundo a fé, mas que vivenciamos esta fé que Tomé vivenciou, assim como aqueles outros da segunda leitura dos Atos dos Apóstolos, ou da leitura de João, que levava o povo para os apóstolos para serem curados. Por quê? Porque eles estavam repletos de Deus, estavam embriagados de Deus e tinham condição de anunciar. Sejamos nós também, homens e mulheres nessa semana, a ser anunciadores da fé que nós professamos na missa dominical. Vamos parar então um momentinho agora, vamos enxergar esta cena, este quadro da noite, da oração, de Jesus que chega, de alguém que não está presente,
de alguém que duvidou e depois alguém que foi convertido.